Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher embora, Amanda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Oi. Grande alegria. Oi, Vera, tudo bom? Que horas acaba o nosso estudo, hein? 8h30. Ah, tá, porque eu tenho que gerenciar aqui umas questões que eu estou sozinha com a mãe, então vocês ficam de ouvido, porque em algum instante eu largo uma pergunta e vou lá, pego ela, boto sentada onde tem que voltar e volto correndo, sacou? E vocês ficam gerenciando. E eu tenho uma entrega de remédio também, porque eu só consegui chegar do centro 6h20, tá? Tá então, ok, vocês Vera. Boa ficam noite a alerta, todos. alerta e obedientes. Pronto. Boa noite a todos, né, gente? Cris, Boa noite. Ricardo, Vera Sá, e boa noite a quem está nos ouvindo até agora. É a Neide Moraes, está com a gente aqui também. Sejam todos bem-vindos a esse estudo maravilhoso, que é o Reestudo da Revista Espírita de 1958. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo que a gente vem fazendo sobre Júpiter. Então, hoje estamos com a Vera Sá, né? Nessas últimas 2 semanas estivemos com o pessoal
do UFO, né? Lá do Centro Espírita Leon Denis, e hoje a gente vai encerrar o estudo com a nossa querida Vera Sá. Seja bem-vinda, Vera Sá, com essa luta aí do dia a dia, das atribulações da mamãe que está doente. Minha filha, Deus te abençoe e te fortaleça nessa sua luta. Tudo bem, Cris? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. E Ricardo, como vai você? Tudo bem, Leni, tudo bem, Cristine, tudo bem, Vera Sá. Estamos prontos aí para essa alegria desse estudo aí, Vera. Então, como de costume, né, a gente vai fazer a leitura do Evangelho. Eu vou ficar fazendo a leitura do Evangelho e vou pedir se a Cristine pode fazer a prece inicial. Tá ok? Como de costume, o Evangelho segundo o Espiritismo, o tema é sobre Júpiter, então foi escolhido o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, o item 10, que fala dos mundos felizes, né? Nesses mundos felizes, as relações entre os povos, sempre amistosas, jamais são perturbadas pela ambição de dominar o seu vizinho, nem pela guerra, que é uma consequência dessa ambição. Ali não há senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e a inteligência estabelecem a diferença de condições e dão supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque é dada pelo mérito, e só é exercida com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é alcançar a categoria dos espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre missão que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana ali se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja ali são desconhecidos. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam aos mais fracos. Eles possuem bens em maior ou menor quantidade, segundo o que puderem adquirir pela sua inteligência. Mas ninguém sofre pela falta do necessário, porque ninguém ali está em expiação. Em uma palavra, nesses mundos felizes, não existe o mal. Então, passando a palavra à nossa irmã para a prece de início dos nossos estudos e trabalhos. Então, vamos unir os nossos corações, rogar ao Mestre Jesus que nesse momento possa nos envolver com as suas bênçãos, com a sua luz, com seu coração generoso, possa nos abraçar a todos nós. Envolva, Mestre querido, a nossa querida irmã Vera, que trará a palavra juntamente com a inspiração dos amigos espirituais, e que cada um de nós possamos estar juntos, unidos nessa mesma tarefa de amor, para que possamos pegar da letra e assim termos a capacidade de colocar na nossa vida no dia a dia. Então, rogamos aos espíritos amigos que possam estar conosco na noite de hoje e que possamos, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos espíritos amigos, darmos por iniciado as tarefas do estudo da Revista Espírita na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Já posso começar? Sim, senhora. É toda sua. Leni, seu áudio está fechado, tá? Não tem nenhuma apresentação, né, Vera? Vai ser só realmente... Infelizmente, a apresentação sou eu mesmo. Ok, ótimo. Então, eu vou pedir para o Tavares para chamar você para a tela principal. Tá legal. Deixar você maior. Tá? Obrigado aí, Tavares. Botar a Vera no... Temos quantas pessoas aí? Vocês têm noção? Bom, eu não consigo ver tudo, não, porque quem consegue visualizar... Eu só estou vendo aqui a Neide. Só tem a Neide aqui, mas tem
nas outras. Quem quiser perguntar alguma coisa, ou escreve para Kardec, ou então para o Pálice, tá? Porque tá bom. Esse negócio só quando a gente vivenciar é que vai poder tirar dúvidas. Tá bom. Tavares, pode botar, por favor, a Vera na principal, mas Vera já pode começar, querida. Meus amigos queridos, olha, gostaria de estar vendo todos na tela, né? Porque eu tenho essa mania, coisa de professor. Mas já que não é assim, a gente vai fingindo que está vendo vocês. É a mesma coisa que nós vamos fazer hoje, querido, fingir que estamos em Júpiter. Porque para entender Júpiter, a gente pensa que é uma ficção científica, né? Caramba! Eu me lembro que a primeira vez que eu li Nosso Lar, eu disse, meu Deus do céu, que birutice é essa? Quando eu li aquela tranca, então, de comer, tem que só aquele capítulo 9, comer o frugal, quem não come, aquilo ali me incomodou a beça. Então, eu falo brincando, amigos, mas quem quiser ver esses estudos, também, para fazer uma revisão melhor do que aqui a gente 1h30, não dá tempo, Espiritismo.net no YouTube, nós temos essas aulas gravadas há uns 7, 10 anos, mas não vão encontrar assim como vocês estudam aqui, não. Porque lá no Espiritismo.net a gente fez blocos. Então, por exemplo, bloco da revista de 1858, tinha a visão geral da revista. Aí eu procurava todas até o final e botava no bloco. O bloco do Jornal dos Estudos Psicológicos, todos, ia um atrás do outro. Eram blocos com o mesmo tema. E lá tem um bloco que vocês vão ter as várias conversas, que não foram só de Vera Sá, Mundos Habitados, que fala que tem em março a pluralidade dos mundos, tem Júpiter e outros mundos, depois em abril tem a descrição de Júpiter e estado físico do globo, que vocês estudaram, tem a parte dos animais, em novembro também vocês vão estudar essa parte do estado dos médios, dos espíritos, também tem em novembro e outubro, vão ter novos debates sobre esse assunto na própria revista, né? E agosto, tem em maio também, quando Mozart traz para nós a experiência dele, tem em setembro Mozart também com outra palestra. Então, na verdade, esse blocão tem esses paralelos que eu falei com vocês, né? Nós estamos tratando de agosto, e já estamos na metade do estudo. Só que eu vou fazer umas pequenas recordações para encaixar quem não estava aqui, ou quem estava, ou quem vai ouvir depois. Né? Então, eu voltei a março. Outra coisa, vocês podem encontrar algumas falas diferentes, por isso também que eu não tentei fazer mídia, porque, na verdade, nós usamos da Edicel, Orientação do Altivo na Casa. Né? Porque na época ele disse, não, vocês estudem pela Edicel, porque a tradução da Edicel foi revista por vários companheiros, Herculano Pires, e a da outra não, ela foi revista por um companheiro, então é sempre bom mais um e outro. Então há falas diferentes, porque nós no Espiritismo.net, na época, seguimos da Edicel. Agora estamos para rever, porque agora precisa pedir autorização das editoras, e no Espiritismo.net nós estamos usando tudo da editora FEB, da editora Leon Denis. Então, provavelmente, quando a gente recomeçar, porque a gente parou o estudo na de 1862 ou 4, quando eu tive que parar, e a gente pretende retomar para o ano que vem, mas aí a gente vai provavelmente usar o da FEB. Mas vamos lá. O conceito é todo o mesmo dentro das duas editoras. Lá na Edicel, nesse artigo, agora eu achei a palavra, é o tal do artigo, de março, Júpiter e alguns outros mundos, que está ligado a isso que o Ricardo leu, né, do Evangelho, há muitas moradas na casa do Pai. Lá no meio desse estudo, ele diz, eu achei isso interessantíssimo, eu sempre acho interessante. Primeiro ele diz assim, antes do meio, né?
ele fala, antes de entrar em detalhes nas revelações, reportemos-nos à escala espírita. Primeira coisa, não vou lembrar mais nada, porque na escala espírita, nós vamos lá, espíritos puros moram em outro lugar. Só em missão que eles podem pedir, como Jesus pediu para vir à Terra, né? Pediu. Então, isso é importante. Ele diz lá, suponhamos, então, um globo habitado exclusivamente por espíritos da 9ª classe, espíritos impuros, e para lá nos transportaremos em pensamento. Veremos as paixões, sem freios, o estado moral mais baixo, a brutalidade. Não precisa nem falar muito, porque a gente conhece esse mundo bem conhecido. Vou pular, só vou lá para o outro parágrafo. Aí ele vem. Passemos agora a uma outra esfera, espíritos de todas as classes da 3ª ordem. Os levianos, pseudo-sábios. Aí ele diz lá, o egoísmo é sempre o móvel das ações, né? O orgulho exacerbado nesses mundos. Tem um pouco no nosso, mas tem mundos que isso é mais preponderante. No nosso também é. Aí ele diz, como não tem o sentimento do bem, tem apenas o instinto do eu, egocentrismo. Depois, mais lá no meio, ele diz assim, suponhamos agora um mundo onde entre os elementos maus que acabamos de ver, encontrem-se alguns da 2ª ordem, quer dizer, ainda não é Júpiter. Então, em meio à perversidade, vamos ver algumas virtudes. Epa, a planeta Terra, a gente já está vendo algumas coisas assim. Se os bons forem minoria, serão vítimas dos maus. À medida, porém, que se acentua seu predomínio, a legislação torna-se mais humana, mais equitativa, e a caridade cristã deixa de ser para todos letra morta. Nós temos que chegar lá. Estamos a caminho. Aí ele diz lá, vamos continuar a viagem. Vocês já lembraram desse estudo, vocês já fizeram ele. Vamos viajar através dos mundos, né? É habitado só por espíritos da 2ª ordem. Eita, que diferença! O grau de depuração atingido exclui entre eles qualquer pensamento mau. Gente, não é nem gente má, é pensamento mau. Hoje eu tive vários maus, tá, fé. Isto é, mas já combati, tá? Eu juro para vocês que eu combati. É o bastante para nos dar uma ideia do estado moral dessa terra feliz. A legislação nela é muito simples, pois os homens não têm necessidade de defender-se uns contra os outros. Ainda não estamos lá. Não estamos. Tudo respira benevolência. Ainda falta. Ali não reina a igualdade absoluta, porque pressupõe uma perfeita identidade de desenvolvimento intelectual e moral. O inferior compreende o ascendente do superior e se submete. Ainda não estamos nessa, não. Mas quem gosta de anotar é o que o companheiro leu, né? É o capítulo 3, os itens 8, 9, 10, 11, 12, falam sobre isso, do livro Evangelho. Mas existe também no capítulo 17 alguns itens que vocês podem dar uma olhada, certo? Quem quiser, eu dou uma indicação muito gostosa que eu gosto. Quem não leu, leia Cartas de uma Morta, que é um livro da mãe de Chico, mostrando a experiência dela em Marte, inclusive, né? Que é superior à Terra, tem hora que dizem que não, mas que nós já estudamos aqui, inclusive nesse estudo que vocês estão fazendo, que tem a ver, né? Quem quiser também se aprimorar, vamos lá no nosso livro dos Espíritos, tá? Mas no item 55. Isso tudo é para fechar a janela que está lá aberta do estudo de hoje, tá? Lá no 55 do livro dos Espíritos, a gente tem a seguinte pergunta. É aquele capítulo sobre o universo, Patuntum, Pachuntá. Aí tem um momento lá que se pergunta, todos os globos que giram no espaço são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe o primeiro, em inteligência, em bondade e perfeição. A Revista Espírita de agosto de 1862 traz artigo sobre a pluralidade dos mundos também. Então, vale a pena ver de novo. Os mundos que se encontram mais afastados do Sol acham-se privados de luz e de calor, visto que o Sol não se mostra a eles, senão sob a aparência de uma estrela?
crê, dispôs que não haja outras fontes de luz e de calor. Por que eu estou trazendo isso? Porque aqui fala de Júpiter nesse sentido, como se o Sol fosse morada de espíritos superiores, mas para nós, não para Júpiter, né? Então, só para lembrar esses itens, e a nota de Kardec no 58, não vou ler por causa do tempo, vale a pena ser vista em casa. Eu gosto de dar essas dicas, mas eu acho que os colegas que antecederam devem ter também tocado no assunto, mas como infelizmente não deu para eu estar nesses estudos, eu tenho que fazer vamos dizer, a chamada, né? A chamada. Mas também eu vou trazer para vocês algumas pequenas coisas, nesse item mesmo de março, para lembrar vocês. Uma coisa que a gente discute, a Bessa, que eu até acho que a gente está assim, isso é uma opinião minha, que sou espírito inferior, a gente está ultrapassando a normalidade na nossa relação com os animais. Ou a gente maltrata, ou trata como se fossem crianças, né? Nem tanto, nem tão pouco. E ao tratar e gastar e deixar que eles procriem assim indefinidamente como crianças, ao lado tem uma criança pedindo comida, pedindo um lar. Então, eu acho que a gente ainda não chegou a esse equilíbrio, né? Ontem, não. Um dia desses aí, dessa semana, eu tive que ir ao médico aqui no Rio de Janeiro, num shopping. Aí eu vi, ainda bem que eu não fiz o que todo velho faz, que eu estou me controlando. É ver um carrinho e olhar, que gracinha! Que quando eu olhei o carrinho, eu olhei para dentro do carrinho, eram 2 cachorrinhos. Não deixa de ser uma gracinha. Até estavam bem bonitinhos. Era uma menininha com lacinho, bonitinhos. Mas eu ia dar um furo danado. Só faltava dizer, e parece... Aí, com você, essas coisas que a gente velho faz. Mas eu estou controlando esse meu estado velhice, né, para evitar esses furos, né? Mas lá, nessa parte aqui também, ele diz que os animais não estão excluídos desse estado progressivo, posto não se aproximarem daquele do homem, mesmo em relação ao físico. Seu corpo mais material está preso à gleba, como os nossos. Nesses mundos que eu estou lendo aqui, ainda não é em Júpiter. Mas eles lá são encarregados de execução das obras manuais, são servos e capatazes. As ocupações do homem são puramente intelectuais. Aí ele diz lá, os espíritos que habitam em Júpiter geralmente se comprazem quando querem se comunicar conosco em descrever seu planeta. E quando lhe perguntamos a razão, responde que o faz a fim de nos inspirarem o amor do bem. E lá está. E com esse propósito, que um desses espíritos, que é o Bernardo Palissy, né, célebre oleiro do século XVI, tentou espontaneamente, e sem que ninguém pedisse, uma série de desenhos. Não tenho esses desenhos, mas eu tenho de Mozart, que veio na Revista Espírita, da Edicel. Olha a casa de Mozart lá. Espera aí, só vou botar assim pertinho. Vocês verem, é toda... Dá para ver alguma coisa? Isso aqui são os portões, ó, cheios de notas musicais, cheio de coisas assim, flores flutuantes, que lá eles têm essa moda, gente. Flutua tudo. Vera, quando eu vi pela primeira vez essa casa... Eu achei assim, eu falei, fiquei olhando, né? Porque a gente fica tentando visualizar a casa da maneira que é aqui. Não é. Não é. E aí eu fiquei, meu Deus, eu não estou entendendo nada nessa casa. Olha, sinceramente, eu ainda até hoje não entendo, porque a gente não tem essa, né? Mas que é bonito o negócio É lindo. Os arabescos, sabe? E a maioria, a gente está vendo aqui em Júpiter, que são flutuantes. Aí eu me pergunto, a única coisa flutuante que eu conheço aqui no Rio é horrível, que são as palafitas em Amazonas e na Maré. Não tem nada a ver, né? Então, quando eles... O mais interessante, Vera, é quando os espíritos falam para a gente que nós nos arrastamos pela Terra. Sim! Né? Então, aí, quando fala que é flutuante, a gente fica, caramba, né? Mas olha só, Leni. Realmente é uma coisa fora da nossa. Mas se já a gente fizer a associação, veja só, se tem aeróbos
Se os espíritos conseguem ultrapassar barreiras materiais, em Júpiter ser flutuante é coisa normal. Não é uma coisa ilógica. Se nós formos olhar a física e a química que nós estudamos na Terra, né, e os companheiros lá do estudo do eu chamo eles de extraterrestre, mas lá do Ricardo, do povo. Do UFO. Eu dou umas conversas lá com eles também. Se eles provam para nós, como vários cientistas, essa possibilidade, eu não vou dizer que isso não exista. Eu vou ficar aqui quando ele diz aqui que uns retratam personagens, animais, cenas de vida privados, desenhos. Os mais admiráveis são os que representam habitações, verdadeiras obras-primas. E aqui, essa daqui tem um nome, Maison, não é casa, gente. La Maison de Mozart, Vila Básica. E veja bem, Victor Sardon, que é esse jovem literato que é amigo lá do povo, que tem talento e habilidade, serve de intermediário nessas histórias aí. Isso é só para lembrar, não vou voltar a março, não. Vou só voltar, levar para o que vocês já estudaram em abril, que é aquela palestra Familiar de Além Túmulo, né, com a descrição de Júpiter, que vocês já estudaram, o estado físico, o estado dos habitantes, do globo, o estado moral dos habitantes, dos animais, né, que é interessante. Não posso voltar a esse estudo, porque é um estudo que dá 2, 3 palestras, mas que vale a pena a gente lembrar que é Bernardo Palissy que traz em 9 de março de 58, e quando a gente pergunta a ele algumas coisas, tem uma nota de Kardec. Por evocações anteriores, sabíamos que Bernardo Palissy, o célebre olheiro do século XVI, habita Júpiter. E as respostas que se seguem confirmam em todos os pontos quanto nos foi dito sobre esse planeta, em várias ocasiões, por outros espíritos e através de diferentes médiuns. Então, não foi só o Palissy. É que Kardec só trouxe para a Revista Espírito o que mais resumiu tudo. Mas ele, antes de trazer, como era realmente um trabalho científico, ele só publicou aquilo que ele tinha certeza. Mas eu adoro quando eles dizem aqui, pode-se comparar a temperatura, porque eu separei isso, gente, por causa da temperatura agora que a gente está vivendo. A temperatura de Júpiter é de uma de nossas latitudes. Não, agora então ele ia dizer, não! Ela é suave e temperada. Ai, gente, é todo dia, meu amor. É sempre igual enquanto a vossa varia. Olha, meus amores, até a temperatura, a culpa é nossa. Aí ele diz lá, lembrai-vos dos campos elípticos. Eu só posso lembrar do que eu li, porque viver, cujas descrições já vos fizeram. Mais adiante ele fala, né? Isso é que eu também gostei. E está ligado ao Livro dos Espíritos, a 188, quando fala da atmosfera de Júpiter, a 591, quando fala das plantas, a 184, quando fala dos habitantes do corpo, a 182 do Livro dos Espíritos, que eu não vou ler, porque senão eu não termino o estudo de hoje. Aí ele diz assim, a conformação do corpo de seus habitantes tem relação com a nossa? Sim, ela é a mesma. Eu crente que lá eu ia ser mais magrinha, não ia precisar ficar fazendo reeducação alimentar. Mas até eu chegar lá, né, gente, vai demorar tanto que talvez eu já tenha aprendido isso. Aí, olha só, quando ele pergunta aqui, lá existe diferença de sexo? Sim. Por toda parte onde existe matéria, é lei da matéria. Gente, espírito não tem sexo, mas os corpos, quando são utilizados, tem. Porque a gente às vezes fala mais bobeira, espírito não tem sexo, então não tem problema aí, essas questões. O corpo que ele habita, ele precisa de ter essa diferenciação para vivenciar experiências de acordo com aquele sexo. Está lá no Livro dos Espíritos, né? E tem mais uma coisa, que eu não vou trazer agora, não, sobre a lei do trabalho. Leiam de novo, tá, meus amores? Porque é muito grande, mas eu quero botar aqui uma coisa. O corpo dos animais é mais material que o dos homens? Sim. O homem é o rei.
o Deus planetário. Está lá na introdução do Livro dos Espíritos, que é a classe que o Criador escolheu para permitir que espíritos utilizassem aquela matéria e que tivesse domínio sobre as outras. Está lá na introdução do 6 do Livro dos Espíritos e no Livro dos Espíritos, na 592. Por que eu estou trazendo isso? Porque isso tudo está no estudo de hoje, resumido. E porque a gente tem que entender, temos que amar as plantas, eu adoro minhas plantas. Temos que amar os animais, eu adoro os animais, não os tenho mais, porque está difícil cuidar do que eu tenho. Quanto mais com mais animaizinhos iam me prender para ir para o meu trabalho, né? A coisa que eu amo, que é a casa espírita. E eu acho também que é um cuidado que a gente tem que ter é botar animal em jaula, e jaula não é só jaula, é apartamento. Aqui onde eu moro, apartamentos pequenos com cães enormes. Eu acho que é um sofrimento para os animais e para os vizinhos, que eles latem a noite inteira, porque se sentem presos. Os cães latem. Os gatos que tem aqui ficam miando assim, saem miando, porque está na fase da... Tem umas fases, né, que eles ficam miando. Mas eu penso que eles estão brigando, eu acordo. O que houve? Eu fico pensando que é a mãe que está passando mal. Então, olha, são os gatos. Então, nós temos que também saber adequar. E aqui, eles fazem isso de alguma forma, né? Que eles dizem aqui que os trabalhadores, animais são trabalhadores, e que o homem não se rebaixa mais para servir aos semelhantes. Ele os domina. Então, é outra coisa que a gente tem que lembrar. Outra coisinha, vocês vão pensar que eu não vou chegar em agosto, mas eu chego, porque a de agosto é um resumo disso tudo. Os espíritos são iguais ou de várias graduações, de diversos graus, mas da mesma ordem. E a Leni vai falar um pouco, rapidinho, sobre isso. Por que são de diversas... Quer dizer, diversos graus numa mesma ordem, então é diferente da escala espírita que está no Livro dos Espíritos, Leni? Olha, quando eu li, porque a gente sempre tem uma visão, não é, muito próxima do que é da nossa realidade, né? Então, quando traz essa informação para a gente, que é uma informação assim, que fica assim, né, no grau da imaginação, quando a gente observa que os animais auxiliam os homens na tarefa doméstica, quando a gente sabe que os animais, que como a Vera já falou antes, é mais a missão, a função do espírito, que já mais elevada é uma função intelectual, uma função moral. Então, a gente fala assim, caramba, né? Então, a gente observa que os animais têm uma utilidade e tem uma obediência. Então, a gente vai vendo a progressão realmente, gente, a evolução de uma espécie, né? Até chegar ao hominal. Porque em que momento que essa mudança se dá, a gente não sabe. Mas a gente observa que vai aprimorando, vamos dizer assim, né? Os animais vão se aprimorando. E isso, para mim, é belíssimo. Não é, Ricardo? Quando você... Né, a gente observa que há toda uma evolução, né, Cristo? Há toda uma evolução, tanto dos animais, quanto do... Gente, isso é lindo demais, isso é assim... Esse assunto aí de Júpiter, a gente pode ficar assim... Como a gente pode atestar determinadas informações? É complicado, mas a gente pode usar um pouco do bom senso e da lógica para receber algumas informações como bastante plausíveis, outras realmente sujeitas a confirmações futuras, a alguma avaliação provisória. Essa questão dos animais em Júpiter me parece bastante plausível, bastante lógica, porque existe realmente uma progressão de tudo que existe no universo. E aqui no planeta Terra, você percebe que existe uma diferenciação, um lapso de capacidade muito grande entre os animais e o ser humano. E que
no planeta, em outros planetas, realmente esses espíritos que estão numa fase mais intermediária, não é? Porque, embora o ser humano esteja distinto, existem já animais no próprio planeta Terra que se distinguem de outros por suas capacidades, né? Já se comentou isso em estudos anteriores, acho que no anterior se falou sobre isso. Então, a gente pode imaginar que exista realmente esses animais serviçais lá no planeta Júpiter, que possuem espíritos realmente muito mais evoluídos, que estejam numa condição de ser um serviçal mais prestativo até do que os que nós temos aqui, com instrumentos que Deus tenha colocado para eles, que possam serem melhores auxiliares do ser humano. Então, parece bastante plausível realmente essa informação, né, e vai habilitando o espírito a outros patamares, né? A outras buscas, não é, Cris? Abre, né, essa questão do espírito, vai abrindo para outras buscas, não é? Então, a gente vai vendo que a gente é cada vez mais estimulados ao progresso, não é, Cris? Parece que a Cris... Não é, Cris. Fala aí. A minha internet está bem falha, né? Ah, é? Mas é isso aí, gente. O que acontece? Essa evolução dos animais... tá falhando bastante, né? Mas é muito interessante falar sobre esse assunto dos animais, porque são nossos queridos, são nossos amores, né? E a gente ama eles como se fosse da família mesmo, né? Então, a gente já percebe neles uma afetividade, percebe um carinho em relação a nós, né? E a gente vê reconhecimento, eles reconhecem a gente fazendo alguns trabalhos. Eles reconhecem a nossa voz, reconhecem a nossa aparência, a nossa presença, né? É muito bonito isso. Então, imagina esses animais, né, em planos mais evoluídos, né, fazendo trabalhos domésticos, fazendo trabalhos, né, ajudando o homem na sua evolução ainda mais, né? Então, é muito, muito interessante. Eu só fico pensando nisso, porque eu tive uma cachorra, e eu vejo os cachorros aqui da vizinha, porque eu tenho uma vizinha com 5 gatos, não dá problema nenhum. Eu adoro o Bombril, quem deu o nome a ele fui eu, porque ele é com a cor do Bombril. Agora você vê, são 5, tem a branquinha, não sei o que, tem vários. O Bombril me reconhece. Quando ela abre a porta para jogar lixo na lixeira, ele vem direto aqui para casa, os outros ficam dentro de casa. Os outros sabem que eu amo o Bombril. É engraçado isso, né? Mas é um princípio inteligente de evolução. Então, quando a gente lê aqui e lê hoje... Cara, vou fazer uma intervenção rápida. Você falou, acabei de ler na própria Revista Espírita de 1860, falando sobre essa questão dos animais que morrem e que reconhecem o seu dono. Eles falaram isso, não é propriamente um olfato, mas é um sexto sentido que eles reconhecem pelo magnetismo. Pelo fluido, né? Pela ligação fluídica. Isso, pela ligação fluídica. Então, o seu amor especial por esse animal, ele percebe fluidicamente, com certeza. E tanto que você vê, quando alguns companheiros vão para... A mesma coisa, eu observo muito que... eu acho que tem exageros, mas tem coisas bem interessantes. Tem um companheiro aqui, morador de rua, que ele tem 5 cachorros. Aí eu escuto o pessoal dizer, agora não tem comida para ele, porque os 5 cachorros ainda tem que arrumar. Aí eu digo, gente, é a amizade dele. Agora, olha para ele e os cachorros. Ele anda limpo e os cachorros cuidados. Você vê que os cachorros... Tanto que eu tinha época que eu achava que ele era dessas pessoas que passeavam com cachorro, mas não. Mas os cachorros são cuidados. Você não vê pulga, não vê nada. Aí um dia eu fiquei curiosa e perguntei, o senhor é dono desses cachorros? Sou, sim, senhora. Por quê? Aí ele ficou assim, não, porque o senhor cuida muito bem deles. Aí ele riu. Eu levo ali na Praça Seca, eles dão vermífugo, dão não sei o quê, e começou a falar tudo que ele faz com os cachorros. Ele anda a pé com eles até lá.
Então, veja, quando esse homem desencarnar, esses cachorros vão procurar onde ele está. A gente não vê esses pessoas que ficou doente, o cachorro fica lá na porta do hospital. Então, quando a gente lê aqui, e lê na de maio também... Vera, o pessoal que está ouvindo a gente não sabe a distância entre mais ou menos a sua casa e a Praça Seca. Fala mais ou menos a distância aí, para o pessoal saber. Também não sei, mas olha só, gente, é aqui no Rio de Janeiro, mas tem Freguesia, onde eu moro, que é um bairro. Aí tem Pechincha, tem Tanque, tem Mato Alto e Praça Seca. É uma noção, se agora de quilômetro, não me faz essa pergunta difícil. Porque... São uns 6 a 7 quilômetros. Então. Ele vai a pé 2 vezes ao ano, que ele me falou. Que tem lá, não sei, que aqui não tem, porque não atende na Cidade de Deus, que é aqui perto, mas ele leva os bichos dele lá. É tudo, minha senhora, é tudo vacinado, assim mesmo para mim. Que bom. E, come e não come ração, não, porque eles não são frescos, assim para mim. Come o que eu como, porque eu cato latinha, porque eu isso, para eu comer eles. Olha só. É a família dele, gente. Então, a gente também tem que respeitar. Quando lá, a gente lê aqui, no dia de hoje, que além a gente ter estudado todas essas outras questões sobre animais, sobre o corpo do homem, sobre as relações, sobre os desenhos de Júpiter, que a gente estudou em maio, em agosto mesmo, nós chegamos hoje nessas habitações em Júpiter. E ele vem descrevendo as habitações, as casas de espírito em Júpiter, né? E o Palisse e o próprio Mozart, né? E a própria em Cartas de uma Morta, a gente vai vendo que eles mostram para nós as casas, não desse jeito que a gente fala aqui, né? As casas são casas que são locais de repouso, né? Os habitantes de Júpiter têm essa formação. É um fluido diferente, mas é tudo diferente. Os habitantes de Júpiter têm seus lares comuns, suas famílias, seus grupos, como diz aqui, no de hoje, né? No que nós já estudamos. As moradas são espaçosas, por isso é que são chamadas como aqui, né? Até aqui coloca. La maison, quer dizer, tipo em francês, né? Casa, palácio, porque elas são espaçosas. Já começa aqui, que na minha tem 55 metros quadrados no máximo. Né? Então, veja, elas são... Quer dizer, aí eu fiquei pensando, olha só, isso eu pensei em 1900 e carambada, quando eu comecei o estudo da Revista Espírita, através do Espiritismo.net, que foi quando eu perguntei ao tio, puxa, essa casa... tem tanto em 2010, dia 12 de janeiro de 2010. Essa casa tem estudo de tudo, não tem da Revista Espírita. Ele, eu estava esperando você para começar o trabalho. Começar o trabalho. Com ele não se podia falar nada assim de novidade, que ele tascava para cima da gente, né? Então, quando a gente... Olha só, quando a gente vai num lugar, eu vou falar de um lugar que eu amo, que é Gramado. Eu adoro Gramado no Rio Grande do Sul, adoro Campos do Jordão, eu adoro lugares de montanhas e muito verde. Né? Se eu chego num lugar desse, num hotel que tem as hortênsias, aquelas plantas todas, aquele espaço na frente, a gente não fica diferente? Parece que o ar é diferente, parece que a gente está voando, a gente é todo lidengo, nada é corrido. Faz ideia quando chegarmos a Júpiter, meus amores. Ter casa flutuante, flutuar é mole. Só que não depende do peso material. Não depende de ter lá casas montadas flutuantes. Nós vamos montar com o nosso fluido moral. Aí é que pega. Porque, como ele diz aqui, edifícios destinados às finalidades também de festas, cerimônias.
E aí ele diz mais lá, tá? Antes de hoje, para chegar na porta. Porque me botaram na janela direita, mas esqueceram que você estudar na da esquerda. Então, a gente tem que trazer paulatinamente, né? Que esses espíritos mais elevados, depurados, direcionam esse planeta. E ele mostra aqui que é laborioso, sim, com fluido moral, com fluido de vontade. Não deve ter querendo ninguém pintar de amarelo, os outros de azul, briga de condomínio. Não tem isso, gente. Que ninguém quer deixar aqui, os cães cismaram esses três companheiros aqui, de largar os cachorros aqui dentro. Aí quase mordeu uma criança, o grandão, que não quer botar na coleira. Não vai ter isso, meus amores. Olha que bacana. Você deu um bom exemplo aí, falando de Gramado. É claro que cada um gosta de uma coisa, né? É muito difícil quem não gosta de uma cidade bem organizada, limpa, bonita, em que todos parecem estar de bem com a vida, né? Porque uma das grandes dificuldades nossas é entender esse mundo superior. Tanto é que no passado, as pessoas, por falta de outras coisas, passavam assim, os anjos ficam de harpas na mão e passando o tempo. A gente tem muita dificuldade de entender o que é viver num mundo superior. Você trouxe aí, dentro do planeta Terra, alguma coisa, porque para manter Gramado, Campos do Jordão, essa característica, muito trabalho é feito pelos habitantes daquele local. Né? Você vê que agora mesmo eles tiveram um desastre lá, né, de chuvas. Olha, lá eu não sei porque eu não pude voltar, mas eu sigo um cara aqui de Gramado, que eu adoro olhar, não posso mais viajar, então eu viajo pelo YouTube, né? Mas veja só, lá no Rio Grande do Sul, quando teve, em 1900 e carambadas, quando teve uma grande enchente, como essa, a recente, que acabou com muita coisa lá pelas bandas, eu tinha a minha primeira viagem, excursão, em março, e eles tiveram isso em janeiro. Gente, eu fiquei com medo de ir, mas já estava paga a excursão, eu fui. Não se via vestígio da enchente. Se via sim, sabe por quê? Eles marcaram nas casas até onde a água foi e botou aquilo como ponto turístico, com placas assim. Olha, como uma delas dizia assim, olha até onde a natureza nos alcançou. A marca, eles não pintaram em algumas casas, as maiores marcas, entendeu? Eu cheguei lá, não tinha sujeira na beira dos rios, não é limpar o rio, botar a sujeira na ponta e depois cai chuva, cai tudo dentro do rio de novo, não. Então, mas é por quê? Por que será? Porque aqui no Rio não é assim, porque na capital tal não é assim, porque em Porto Alegre não é, só no interior. Por quê? Gente, a cultura daqueles espíritos que estão ali encarnados, que já vêm com experiências anteriores. Se eu já posso ver essa experiência, faz ideia quando chegar em Júpiter. Eu vou abrir a janela da esquerda e da direita e vou ver as coisas de outra forma. Porque quando ele traz aqui a experiência, né, de uma noite em Júpiter, e que ele sentado à distância, vendo as flores no ar, que se abriam à claridade de nossas luas, e que nos pés dormitava uma cidade baixa, porque ele faz, vocês já estudaram, a divisão da cidade baixa. Cidade baixa, não é como a gente não. Aqui no Rio fala assim, é o Baixo Leblon. Aí só tem bar, bebida, confusão. Não é isso não, meus amores. Cidade baixa é a história do local. É a cidade antiga, é a origem que eles não derrubaram. Vamos tirar aquele monumento, porque o cara, aquela placa daquela rua, porque o cara não era democrático, não era isso. Gente, não tem que tirar nada, aquilo é história. Tem que botar lá a placa explicativa com a história. Então, lá, essa cidade baixa não foi destruída, como nós ainda, espíritos imperfeitos, queremos destruir para criar os novos arranha-céus. Isso é progresso para nós. Vamos destruir a Amazônia porque tem que botar lá hotéis, isso e aquilo.
Porque não, também não precisa ficar parada no tempo e no espaço, mas há como aproveitar o local, aproveitar o que o local traz e botar ele em progresso. Mas as pessoas não respeitam aqueles espíritos indígenas. Ah, são indígenas. Desculpa, eu não sei. Gente, quem disse que aqueles espíritos... Olha só, espíritos que estão lutando até hoje pelo espaço da natureza e do Criador. Espíritos que curavam os seus, quando não tinha influência de outros naquele local, com ervas. Claro que a gente tem que progredir, mas progresso não é sinônimo de destruição. Quando ele diz aqui, sobre minha cabeça, em volta de mim, a perder de vista, há movimento e alegria no espaço, isso aí é criado por quem? Quando a gente entra numa casa espírita séria, ai, que maravilha. Mas aquilo ali é criado por quem, aquela ambiência? Primeiro, pelos espíritos que são mais superiores que nós na casa. Não é a casa física. Há uma outra casa espiritual que nós, com o nosso esforço, boa vontade, trabalho, disciplina e muito já com amor, entramos naquele fluido e nos permitimos entrar naquele fluido e vamos dizer assim, emergir nele e com aquela imersão do ar e se misturar. Aí você sai de lá, ai, tô leve. Por quê? Já pensou em Júpiter? Que os espíritos todos vibram nessa, vou chamar, latitude fluídica e longitude fluídica? Não é não? E aí ele diz mais aqui, ó. É sobre a margem direita deste rio, cuja água, diz o espírito, dar-te-ia a impressão de consistência de um vapor muito leve. Aí mais abaixo ele diz que a densidade de Júpiter, como é que é? Qual é isso? Eu não entendo muito, mas eu fechei meus olhos dessa vez. Da outra vez eu não sei, há 10 anos, 15 anos atrás, eu vi uma coisa assim, como a gente vê em filme, acho que vê mais em desenho. Eu quando vejo isso, eu consigo ver mais desenhos. Sabe, aqueles desenhos com aquelas nuvenzinhas e o anjinho na nuvem, os bichinhos na nuvem, aquela coisa bonitinha. Não tem assim? O cara que bolou aquilo deve ter conhecido alguma dessas histórias, gente. Ele flutua. E está lá, ó. Construída a casa de moça, desenho de Paris, teve a bondade de me fazer reproduzir sobre cobre. Olha só. Apresento a fachada do lado sul, que é essa que eu mostrei para vocês. Né? Cheia de arabescos. Perguntei à moça quem eram seus vizinhos. Olha, do lado de cima e do de baixo, 2 espíritos que não conheceis, mas à esquerda apenas um grande prado me separa do jardim de Cervantes. Olha, olha! E aí ele fala que a casa tem 4 faces, vem descrevendo... Vera, eu acho que eles colocam isso para a gente, com toda certeza, para nos estimular ao progresso, para estimular a gente a avançar mais. Sim! Não é? Para a gente buscar cada vez mais, viver essa beleza, né? Porque realmente é maravilhoso. Se aqui na Terra... um mundo de expiações e provas. Nós temos tantas belezas, como você já falou, em Gramado, né? Em outras cidades maravilhosas, que dá prazer em estar lá. Imagina quando eles trazem essas ideias, isso para a gente, quer dizer, para a gente estimular, meu Deus do céu, como eu gostaria. Olha, e tem até outras coisas, né, Lili? Tem gente que gosta de praia. Né? Quando você vai numa praia deserta, vamos dizer assim, chamar de deserta, né? Porque esse canal que eu gosto de ver, essas viagens desse casal, ele não gosta de ir nos grandes conhecidos, gosta de ir nos interiores. Então, ele traz umas praias, gente, até no Brasil, então,
Olha, ali você sentar naquela pedra, sem medo de ser assaltado, de... Você senta ali, olha para aquela imensidão. Muitas vezes o encontro tem lugares, gente, que eu nunca imaginava no Brasil, e olha que eu conheço muita coisa. Do encontro do mar com o rio, que não é só a pororoca lá do Amazonas, e que, nossa, aquela beleza, sabe? Aquela beleza. Como Ilhabela. Ilhabela é um lugar lindíssimo. E isso no mundo de expiações e provas. Menina, faz ideia em Júpiter. Quando ele diz aqui, que ele vem descrevendo, né? Que a casa tem 4 faces e tudo, papapá, e vai, que ele mostra que os arabescos, que ele diz que a grande janela da direita apresenta um exemplo desse gênero de ornatos, um de seus bordos mais não é um enorme caniço. Eu fiquei olhando esse tranco aqui e querendo olhar, meu Deus, então isso aqui é só janela? Como é que eu vou olhar isso? Aí eu me vi como desenho de criança, que é aquele que ele pensa, pum, e acontece, sabe, assim, umas coisas. E ele diz lá, olha que lindo, por vezes a planta é colocada na parede com as raízes, em condições de crescer livremente. Sabe o que eu pensei nisso? Nas eras do muro do Leão Denis. Altivo gostava, ele botou a era não só para ninguém pichar, não, porque ele gostava da era, né? A era ali, o muro, quem não conhece o muro do Leão Denis é todo coberto de era, aquela planta que dá as raízes na parede. Aí eu fiquei, pô, se no Leão Denis aquele é bonitão, faz ideia essa na casa de Moza e de outras casas lá, são plantas sarmentosas, enlaçadas, petrificadas, quer dizer, entre as pedras, lá, aquela coisa linda. A casa de padre é quase que inteiramente decorada desse jeito. Olha só, cresce, desenvolve, suas flores se espalham ao acaso e o artista não as petrifica no lugar, senão quando adquiriram todo o desenvolvimento desejado. Quer dizer... Lembra daquele filme Avatar? Sim, sim. Não é que aqui os... Gente, aí da onde eu fico buscando, da onde que a pessoa que idealizou o filme tirou aquelas ideias, né? Porque sonhou, né? Viveu, foi levado lá. Não é? Porque é justamente isso, é flutuante, né? Eles voam. E olha o respeito às plantas e aos animais que todos têm, né? Aqui eu acho que o desrespeito começa quando você pega um animal e você procria, deixa ele procriar, assim, alavanter, depois pega os pequenininhos e larga lá no meio da rua. Nós temos esse exemplo quando larga os gatos lá na porta do Leão Denis. Né? Então, eu acho que, e aqui você vê, ele só retira as flores quando ela já está em condições. No outro dia, eu vi um casal aqui no condomínio, que aqui a gente tem bastante planta, eu brigo por elas. Brigo, porque já dois blocos já cimentaram. Arrancaram e acimentaram, atrás e na frente. E quando foram multados, não pagaram. Fizeram um escândalo, dizendo que estava entrando formigas na casa deles, que eram das raízes das plantas, porque estava dando umidade na casa deles. Eu disse, não, meus amores, a umidade vai dar agora, porque aqui a água da chuva virava fluvial. Tanto que está lá, a parede dos 2 blocos cheia de... Agora querem que o condomínio conserte a casa deles. E diz que não é do que eles fizeram. Então, nós somos intransigentes, a gente não dá o braço a torcer. Mas veja aqui, eles não brigam por isso, eles esperam. Quando o negócio está desejado para ornamentar, eles botam no lugar certo. E ele ainda diz mais. Ainda tem a coisa dos móveis, achei interessantíssimo. Batente das portas das janelas, tem esse gênero de ornamento, né? E
Apenas as flores e os arbustos são petrificados, mas as próprias árvores, da raiz até a copa. E os palácios, como outros edifícios, praticamente não têm outras colunas. É tudo isso em flores, em árvores. Gente, olha, deve ser um espetáculo. E de paz. Eu acho que traz uma paz, né? A decoração das janelas, olha, ele diz aqui, ó, flores ou folhas muito grandes são habilmente despojadas. Depois ele diz mais lá embaixo, uma coisa que eu achei interessante. Se impregnam de uma espécie de vidro líquido e colorido, quer dizer, ainda há cor, por causa do fluido emanado. Quem quiser comentar alguma coisa, comentem. A ideia do filme Avatar foi a história do Amazonas e do cacique Raoni, disse a vovó Livramento. Eu posso comentar aqui que está me vindo à cabeça é o seguinte, como os seres eles refletem a evolução moral dos seres superiores, né? E quando eles falam, também nos parece bastante lógico dizer que os animais lá são aperfeiçoados, o reino vegetal é aperfeiçoado, porque vai refletir as ideias, né? E o sentimento desses seres já mais sublimados, já aperfeiçoados. Então, aqui na Terra, a gente já faz experiências genéticas que vieram a aperfeiçoar determinadas espécies vegetais. Ou então, seleção, né? Fez estudo aqui, por exemplo, na parte de agricultura. O milho selvagem, ele era bonitinho, mas ele era uma espiguinha pequenininha, sem grandes valores né, para a nossa alimentação. Hoje são espigas enormes, lindas, né, maravilhosas. Foi fruto de um trabalho constante, paciente, nos séculos do ser humano. Então, se isso acontece no planeta Terra, com mais razão, certeza acontece em planetas superiores. Né? E lá só basta pensar, né, meu amor? E eles têm mais instrumentos de aperfeiçoamento das coisas. Né? A gente fala aqui no planeta Terra, nós não foram os engenheiros, né? Isso são notícias que vêm através de mensagens mediúnicas, engenheiros celestes, né? Que bolaram o nosso planeta. Né? Eles colocaram aqui, e cabe a gente ir melhorando esse nosso ambiente e trabalhando ele. Então, a gente vê, como você estava citando, né, praias, misturando com rochas, com rios, com catas, não sei o quê, nos encanta. Imaginem nesses outros planetas que eles têm seus encantos que refletem essas mentes superiores. Né? Então, é muito lógico. No outro dia, eu vi também uma cena interessante, eu só não me lembro. É um shopping novo que tem aqui perto de casa. Botaram acho que foi naquele shopping. Botaram assim um lago cheio de peixes diferentes, cada um diferente do outro. Eu fiquei parada ali, querendo fotografar, achando tão lindo. Aí tinha um pai com uma criança e a esposa querendo que a criança botasse a mão lá dentro para ele tirar foto. A criança devia ter uns 4 anos, gente. Aí você vê que espíritos já estão reencarnando aqui. Sabe o que ele, na hora, ele não queria botar, começou a chorar, e ele, bota fulano, bota fulano. Ele olhou para o pai e disse assim, eu não vou entrar na casa deles. Gente, eu ouvi isso, aí eu parei. Aí o garotinho, devia ter uns 4, 5, pai, eu não vou entrar na casa deles, eu vou amolar eles. Olha. Aí o pai, não, você... Aí eu fiquei assim, nossa, como eles nos ensinam, né? Deu uma jogada, né? Olha como essas crianças nos ensinam. Aí o pai ficou desconcertado e a mãe, aí resolveram botar ele sentadinho assim, tirar a foto assim, entendeu? Porque queria que o infeliz da criança botasse a mão lá dentro. Quer dizer, assim a gente mata os animais. Mas ele foi assim mesmo, ele virou assim, pai, eu não vou entrar na casa deles. Mas fiquei tão engraçado, sabe? Então, quando ele diz aqui que a Cidade Baixa, quase que só que ele desistiu de falar dos móveis,
Ele disse, não, móveis é muita coisa, vamos tratar da parte dos edifícios. Aí ele diz assim, a história da arquitetura. Tinha que ter um volume inteiro de Júpiter. Mas olha o que ele diz. A casa do continente não deve ser para o espírito, mas como uma espécie de pousada. A cidade baixa quase que só é frequentada por espíritos de segunda categoria, encarregados de interesses planetários da segunda categoria lá deles, que é assim, como a Leni ficou comentando, grau e categorias. A escala é a mesma, maior, de superior, mas até dentro do superior tem nuances. Esses daqui são encarregados de interesses planetários, agricultura, das trocas, da boa ordem entre os serviçais. Todas as casas estão no solo, olha, na cidade baixa. Dispõe do resto do chão e de um pavimento superior, destinado a espíritos que atuam sob a direção do Senhor, acessível aos animais. Aí ele diz que o outro, reservado unicamente ao espírito, que apenas mora ocasionalmente. Né? E aí ele diz, né, que na casa de Zoroastro tem escadaria, rampa, aquele que rasa a água como a andorinha, os que pode correr sobre as hastes do trigo, e ele vai trazendo. Mas os espíritos inferiores não têm o voo tão fácil. Só se elevam os solavancos. Epa, e nem sempre a rampa lhes é inútil. Então, tem espíritos lá que, para alcançar essa flutuação, tem que ter um empurrão. Pega no tranco. Outra coisa que me fez lembrar é a razoabilidade dessa informação, porque aqui no próprio planeta Terra, nós temos desde aquelas habitações dos índios, né, com as suas limitações, com as suas coisas, e como temos aqui do supercivilizado, né, com as suas facilidades. Então, se aqui no planeta Terra há essa diversidade dentro de um planeta de provas e expiações, naturalmente, lá também, não é tudo tão igualzinho assim, né? Não, e é o que ele diz depois, né, que ele coloca que há um trânsito interno, que há uma necessidade de facilitação para alguns espíritos, que há ligações. De Mozart tem. Claro que ele ia montar como? Com notas musicais, com instrumentos musicais. Zoroastro já botou uma escadaria, uma rampa para facilitar, né, porque Zoroastro já era um outro estilo de pensamento. Os outros. Mais astronômico. Pois é, deve ter uns satélites, umas coisas assim esquisitas, né? Esquisita para nós, né? Eu fiquei pensando como seria a minha casa em Júpiter. Mas como ainda estou muito. Fala. Você viu o detalhe que o Mozart fez uma homenagem às notações musicais terrenas. Para ele, isso, né? Então, olha que riqueza para os jupiterianos visitar a casa de Mozart é conhecer um pouco da história da música. Como é um museu da música interplanetária. Eu acredito que Zoroastro também, com as elevações que já teve, deve trazer, a meu ver, quando ele diz aqui, construções originais, cuja base tem muito de nossos edifícios terrestres, isso lá na base, e das quais diferem inteiramente na parte superior, quer dizer, elas já são diferentes, mesmo na outra parte. Quando ele diz que a morada aérea de Mozart, né, os limites da morada já são diferenciados, né, que a gente não tem como nem eles passarem para nós. Quando ele diz, né, ele fala até da clave do Sol aqui, deixa eu procurar. Está aqui, ó. É fácil encontrar-lhe a semelhança em nossa música terrestre, o que você estava falando, que eu ia chegar lá. A clave de Sol é ali repetida com frequência. E, coisa original, nunca a clave de Fá. Achei isso interessante. Na decoração do resto do chão, encontramos um arco de violino, uma espécie de
de tiorba ou bandolim, uma lira e uma pauta de música. Mais acima, uma grande janela que lembra vagamente a forma de um órgão. Aqui em cima, ó, aqui, né? Aí eu fiquei catando essa clave de sol, gente. Custei achar aqui embaixo, tá, entendeu? O violino, o outro foi mais fácil. Mas a tal da clave de sol, fiquei, caramba, não dá nem para eu ver direito. Mas está até nas flores, nas plantas aqui. Aí ele diz aqui, ó, peraí. Há uma grande janela que lembra vagamente a forma de um órgão, as outras têm a aparência de grandes notas, mas as notas pequenas são abundantes em toda a fachada. Aí eu fiquei catando esse, gente, olha aqui, ó, as claves, né? Aqui, ó, da outra vez que eu fiz esses estudos, das outras vezes eu não me preocupei com isso, não, mas aqui eu me preocupei, olha aqui, ó, esses arabescos, olha, tudo é clave. Entendeu? Eu só não entendi por causa do Fá. Eu queria ter procurado sobre isso, mas não achei. Mas da próxima vez, alguém se achar, por que a clave de Fá, eu acho que ela é muito simples. E eu acho que é isso, mas aí... Vera, eu estava aqui pensando, porque o maior gosto de Mozart é a música, né? Então, a casa dele é toda voltada para esse lado musical e deve até fazer som, né? Deve até ter som quando você entra, abre a porta, sei lá. Aqui não conta essa história, mas dá a entender que quando você entra lá, você se sente como se tivesse, fluidicamente falando, assim, numa ópera, né? Uma ópera, né? No momento que eles falam. Aí eu fico pensando, os nossos estímulos, né, os nossos gostos, né, isso faz com que a gente busque gostos superiores, né? Porque aí, de acordo com os nossos gostos, a gente vai montar a estrutura da nossa casa. Não é Amiga, isso já é hoje. Olha só. Se você é uma pessoa acumuladora, tua casa é abarrotada. É verdade. Se você não é uma pessoa acumuladora, se você é romântico, a tua casa é colorida, é cheia de... entendeu? Se você é um professor, a tua casa vai ter livro. A gente já é isso. Já é isso, exatamente. Já é isso, só que num nível inferior. Se nós observarmos, tem um ditado que diz... se você é aqui no trabalho, é assim na sua casa. Eu tinha umas colegas que diziam assim, e a Vera deve ser chata beça em casa. É porque você vai acompanhar. Olha só, eu não me importava que usasse a minha mesa na época que eu trabalhei na Funabem. Claro que não, a mesa não é minha. Mas não me deixasse ela com sujeira de comida, de não sei o que, me irritava. Eu tirava tudo quando chegava, passava álcool, arrumava, porque eu tinha os lugares dos lápis, lugares das coisas, lugares dos processos, lugares que eu entrevistava. Eu sou maníaca. Claro que isso vai melhorar. Organizada. Mas isso vai melhorar. Eu não vejo isso maníaco, eu vejo isso organização. Quando ele diz aqui, na decoração de suas casas, olha aqui, isso aqui eu acho que é quase no final, mas é importante. Na decoração de suas casas, os espíritos lembram a missão terrestre que lhes deu o mérito da encarnação em Júpiter e que resume magnificamente a feição de sua inteligência. Por exemplo, né, nós vamos ver, quando Cristine montar lá a casa dela, vai ser tudo tão terapêutico, gente. É tão artesanal, que ela adora essas coisas. Pelo menos adorava quando eu ia na casa dela. Né? Atrás dela tem o artesanato dela. O Ricardo, não sei se ele tem um espaço separado, porque eu acho que ele é mais objetivo nisso. Mas, né, ela tem a casa como as meninas devem ser. Vivem nisso, né? Eu tenho a minha desse jeito. Outro dia um rapaz teve que vir aqui, vocês estão vendo lá atrás, tem um dito cujo de um grande armário. Não dá para mexer, ele é madeira maciça e tem as coisas dentro, roupa de cama, roupa minha, tal. Aí eu chamo os rapazes daqui que cuidam do condomínio, vocês, na hora do almoço, querem ganhar, eu brinco, refrigerante ou refresco, vem me ajudar.
eles arrastam para mim, pelo menos uma vez ao ano, para limpar ali que eu tenho esse negócio. Vai criar poeira, isso vai me dar problema. Porque lá em Júpiter, gente, não tem poeira, não tem baratinha, não tem mosquito. Aqui também não tem não, porque eu sou maníaca. Aí um deles virou, eu estou dando meu exemplo, não é para ser melhor não, gente, é o que eu tenho na mão. Ele disse, nossa, sua casa é tão... seu apartamento parece maior do que outros. Que não é entulhado. Primeiro, porque eu não posso ter, porque a mãe tem Alzheimer, não está andando direito e tal. Segundo, que eu nunca gostei de entulhamento. Não deu certo, comprei, usei, machucou, não deu, não gostei. Tem aqui uma sacola especial, Bazar Celde, Ceia. Para que eu vou guardar? Para quando, não sei o quê? Não, não dá isso. Então, se a gente é assim, a gente vai continuar assim. Quando ele diz aqui, ó, resume a afeição de sua inteligência, o pouco que eu já tenho de aprendizado e inteligência, eu vou botando nessas coisas. Agora, alguns livros eu não abro mão. Outros eu abro, porque eu encontro na internet, embora eu não goste de ler livro, eu gosto de livro para rabiscar. Ou eu pego lá na nossa biblioteca agora. Alguns livros a gente vai economizando, mas uns que eu gosto muito eu pego, leio e compro porque eu quero riscar ele. Né? E ele diz aqui outra coisa interessante. Na casa de Zoroastro são os astros, isso eu já falei, elementos decorativos, isso eu já falei antes, né? Porque eu não vou seguindo muito isso aqui não, que eu gosto de falar nesse todo. Mas aqui tem um momento também interessante, olha, ainda mais parece que esse simbolismo tem regras e segredos. Esses ornamentos não se dispõem ao acaso. Há um porquê. A nossa casa também, a gente não dispõe as coisas por acaso. Tem uma praticidade, a não ser quem ainda não chegou a esse nível de trabalho da inteligência. Tem outras prioridades. Mas nós que já trabalhamos isso, que a própria doutrina leva a esse trabalho, a gente é prático. Tem que estar na mão, organizado, na ordem de prioridade, a aula de segunda, de quarta, entendeu? Para facilitar, para não perder tempo, para ter tempo para outras coisas. Então, quando ele diz aqui, ó, lógica, significado, é uma arte que os espíritos renunciam a nos fazer entender, ao menos até agora. E sobre isso não se explicam de boa vontade. Nossos velhos arquitetos também empregariam o simbolismo na decoração de suas catedrais. Aí ele traz que a Torre de Santiago é um poema hermético, se dermos crédito à tradição. Eu fiquei pensando, gente, eu trabalhei alguns anos no patrimônio histórico, que tomba, né? Patrimônios que trazem história, ou são... Aí eu fiquei pensando, que eu achava uma bobagem algumas coisas assim, de preservação, gastar um dinheiro danado com aquilo. Mas eu entendi lá como aquilo é importante. Os arquitetos e os museólogos, o amor que eles têm, muitos de posse, mas muitos assim, é o amor à arte, é o amor à tradição, é o amor da história. E aí, claro que tem algumas coisas, se aquele prédio é utilizado por pessoas populares, se o país quer manter a tradição, ele é que tem que manter o patrimônio, senão a pessoa não vai conseguir manter. Aquele tipo de arabesco, que é caríssimo, gente. Porque são coisas caras, porque são pessoas especialistas para fazer aquilo. Eu não me esqueço, em Cabo Frio, uma vez, que eu fui com os arquitetos para uma igreja que era tombada e que foi denunciado que estava descaracterizando a igreja. Gente, quando eles começaram, não os arquitetos, eu fui com um arquiteto, um museólogo e 2 restauradores. Quando o restaurador começou a descascar, gente, dá emoção. A pintura de baixo, parece que eu estou ouvindo isso aqui de pinturas de Mozart sacras, as pinturas sacras. Quer dizer, aí eu fiquei, meu Deus,
lendo isso agora, quando eu li para o estudo, eu se lembrei de lá, porque eu disse, gente, esses primeiros que fizeram essas obras, eles ainda tinham ligações, não com Júpiter, claro, mas assim, ligações com a arte de outros locais, do próprio plano espiritual ligado a esse planeta. Coisas belíssimas que nós pintamos de branco, amarelo por cima. Olha, nessa igreja tinham 3 camadas que os restauradores tiveram que tirar sem estragar. Gente, quando eu voltei lá, porque eu voltava para fazer o acompanhamento, tal, que era a minha tarefa lá, que eu vi a parede toda, eles levaram 6 meses para descascar. Eu falo descascar, mas se eles ouvem, eles me matam. É um outro nome. Que coisa bela. Que beleza. Faço ideia, essa arquitetura dessa ideia aqui. Quando ele fala dessa torre de Santiago, eu me lembrei disso. Né? Porque esse ouro que tem nessas igrejas, porque eu escutava assim na minha adolescência, deviam pegar esse ouro de Roma, isso tudo, e dar para os pobres. Esse ouro não vale nada. Eu aprendi isso no IFAM. Esse ouro não tem esse valor comercial. Esse ouro usado naquela época, entendeu? Tinha valor naquela época. Né? Não é um ouro que hoje pode ser trabalhado. Então, quando mas ele diz tem uma aqui, história, né, Vera? Uma história. Pois tem uma história. Olha. E as pinturas, gente, tudo cobertas de ouro, com aquelas coisas lindas. Quando eu voltei lá, depois que eu até saí do IFAM, eu voltei, porque tenho família lá, eu fui nessa igreja, fiz questão. Gente, olha que eu não sou de igreja, nem ficar dentro de museu, não, que eu tenho uns trecos dentro desses lugares. Mas olha, menina, eu esqueci, naquela época eu sabia todos os nomes. O teto, que não é nome, não é teto, tá? Que não me ouçam os companheiros do IFAM. Gente, olha, aleijadinho é pouco. Que beleza dos mosaicos, que estavam todos tapados com paredes. Como é que a gente... Entendeu? Faz ideia esse negócio lá em Júpiter, quando ele diz aqui, ó, não há, pois, para nos admirarmos de a originalidade da decoração arquitetônica em Júpiter. Se ela contraria as nossas ideias sobre a arte humana, é que, na verdade, existe um abismo entre uma arquitetura que vive e fala e uma alvenaria como a nossa que nada exprime. Mas essas que eu conheço exprime. Não, gente, a gente não precisa muito, Vera. A Capela Sistina. Capela Sistina. Não é? Olha, ali também o convento de Santo Antônio, ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, que foi restaurado. Gente, encontramos passagens secretas. Quando eles conseguiram abrir, cheias de obras de arte sacra. Obras de arte sacra. Interessante. Entendeu? Vera, olha só, Vera. Está terminando. Estamos apenas com 9 minutos. Peraí, falta só um pouquinho. Não, tudo bem, mas é uma pena. Eu estou aqui com uma pena incrível, porque eu adoro esse assunto. Mas aqui só um finalzinho que eu queria deixar aqui, ó. Nisto, como em tudo mais, a prudência nos evita esse erro do relativo, não fazer a relação. Por isso é que eu fiz questão de trazer o exemplo, mas não relacionar. A gente só faz assim. Se essa beleza que a gente conhece aqui já é bonita, que é um planeta de prova e expiação, como disse o Ricardo, que nem regeneração faz ideia Júpiter, com as suas luas brilhantes. E se os habitantes morassem como nós, comessem, vivessem, dormissem, andassem como nós, não haveria muita vantagem em ir para lá. Isso aí eu acho que fecha o estudo, dá muitas moradas na casa do Pai. É o que a Leni vem falando o estudo todo, né? Isso aqui não é para a gente ficar, é verdade ou mentira, é estímulo para o nosso progresso. O seu planeta difere muito do nosso, que desejamos conhecê-lo e sonhamos com ele como nossa futura morada.
porque o Sardon é que fala isso, né? Para mim, penso que não perdi o tempo e seria muito feliz por me haverem os espíritos escolhidos para ser o intérprete, como né, intérprete do que Paládio se diz e os outros. Se os seus desenhos e as suas descrições inspirassem um só crente, está inspirando a muitos de nós, o desejo de subir mais rapidamente para Július, quer dizer, Júpiter, e a coragem de tudo fazer para conseguir. Esse final de coragem é interessante. Quando Kardec traz, e aí a gente acaba a nossa conversa, a nota aqui final, eu só vou fechar mostrando isso. Ligar seu nome a uma doutrina nova, desafiando os sarcasmos, é uma coragem que não é dada a todos, como foi dada para Sardon e para Paulus, né? E a gente ainda esconde que é espírita, né? Em 2023, 24, né? E ele diz lá, é uma nova prova de que o espiritismo não recruta entre os tolos e ignorantes. Fazemos votos que o senhor Sardão complete o mais breve possível o seu trabalho tão auspiciosamente começado. E se os astrônomos nos desvendam, por sábias pesquisas, o mecanismo do universo, coisas que o Ricardo colocou aqui também, até com relação não só aos astrônomos, mas à biologia, aos botânicos, aos químicos, né? Por suas revelações, e os espíritos nos dão a conhecer o seu estado moral, e com eles mesmo dizem, é com o objetivo de nos excitar ao bem, de merecermos essa vida melhor. Amigos, olha, muito bom. Foi meio corrido. Foi ótimo, adorei. Não consegui trazer assim, imagens bonitas para vocês, mas espero que eu tenha estimulado a todos a continuar o estudo da Revista Espírita, buscarem no YouTube. A de vocês fica no YouTube? Fica no YouTube. Buscarem no YouTube e buscarem também no espiritismo.net, que tem essas aulas de 1858, tem até 1862, eu tenho certeza, que vai estimular a vocês, né? Vera, vou falar uma coisa para você, meu amor. Fala, meu bem. Esse estudo nos estimula a avançar e, além disso, né, mostra que aquelas pessoas que valorizam o belo e as artes, elas estão um passo adiante. Quem está destruindo arte não está com nada. Ai, nem me fala. Está destruindo patrimônio, realmente não está com Outra nada. coisa que é importante, que eu não coloquei, é ler não só o Grande Enigma, mas ler aquele capítulo da Gênese, não, é Obras Póstumas, sobre a música celeste. A música celeste. Entendeu? E aí, para a gente ver as diferenciações, né? Se ali já nos apresenta, né? Ah, Vera, você é contra a música tal e tal? Só. Mas se alguém ainda gosta, que as ouça, gente. Paciência. Tem umas que não aguentam. Agora, também não aguento ainda óperas e nem só música clássica. Não aguento. Eu ainda tenho meu sambinha na Encarnação. Mas a letra brasileira. A letra, para mim, é importante. A letra. E a musicalidade, aquela coisa muito papapá, não é para mim. Ah, você evoluiu. Não, eu não evoluí. Ah, você está com mania, você está velha. Não, eu estou tentando aprimorar como espírito mortal essa questão. Entendeu? Muito bom. Então, eu acho que quando a gente lê o Grande Enigma, quando a gente lê esses... e outro livro que eu trouxe está aqui, Espiritismo na Arte. Acabei de falar. Anotem. E eu vou só dizer, a Menália, que bom te ver aqui. A Menália é companheira que foi do Leon Denis, está no Nordeste há alguns anos, faz parte do grupo Gedelme, e é uma companheira lutadora e estudante legal. Foi bom te ver aqui, a Menália. Beijo, muito gente. Bom. Vou trancar o meu microfone, senão não paro de falar. Muito bom, Vera. A gente só tem a agradecer por todo esse estudo. Foi muito bom. E, com certeza, esse ano ainda estaremos com você outras vezes, né? Então, isso aí é que vale. Se Deus quiser, e no ano que vem também, que a gente vai continuar esse estudo da Revista Espírita
até sabe lá Deus quando. Muita coisa a estudar. É entrar de um livro e sair de um livro e entrar em outro. Né? Porque a gente tem muito a aprender, realmente é muito trabalho pela frente, e isso é estímulo realmente para a nossa vida. E aí eu passo a palavra para o Ricardo e para a nossa querida Cristiane. Só temos a agradecer a nossa Vera, que nos trouxe bastante elementos de reflexão, de estímulo, né? Aproveitou o texto muito bem, e gostaria de deixar essa informação não só de preservação daquilo que é belo, feito pelo homem, mas pelos próprios espíritos superiores que deixaram para a gente um planeta tão bonito. Vamos preservar a própria natureza, né? Então, vamos aí cuidar de tudo que possa embelezar o nosso planeta, porque ele vai ser elemento de progresso para todos nós. Então, que Deus abençoe a nossa noite ainda, e me despeço com muita gratidão no coração. Nossa, é um estímulo para que a gente possa continuar no caminho e, como Jesus, o nosso modelo, para que possamos alcançar essas paragens superiores, né? E também lembrando, né, que assim como Leon Denis nos ensina, tanto no Espiritismo na arte, quanto também no Grande Enigma, a olharmos a natureza de forma diferenciada, né? A aproveitarmos essas vibrações que vêm da criação divina, né? Para melhorarmos assim a nossa vida. E aí a gente poder merecer, né, estarmos na vibração de Júpiter. Um dia chegaremos lá. Isso é muito bom, a gente saber que um dia a gente chegará lá. Eu não queria ir para Júpiter, não, só queria continuar no progresso aqui da Terra, que eu gosto muito desse mundo aqui. Bom, eu, pelo menos em Marte, eu já queria estar indo, tá? Mas se eu conseguir chegar em nosso lar, já estou feliz. Não é? Olha, a semana que vem nós estaremos com a nossa querida Ana Lúcia Nascimento, iniciando setembro de 1858, com o estudo Propagação do Espiritismo, né? Então, quem estará conosco na próxima semana será a nossa querida Ana Lúcia Nascimento, também do Centro Espírita Leon Denis. Então, vamos pedir ao nosso querido Ricardo para fazer a nossa prece final, e tchau para todo mundo, até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Vamos unir o nosso coração, a nossa mente a esse Pai maravilhoso que coloca para todos os espíritos, seus filhos, as oportunidades de progresso com a beleza, com o amor, com tudo de bom que possamos amealhar para a nossa alma, que possamos aproveitar essas oportunidades dadas pelo Senhor da vida, de termos o nosso planeta Terra como morada, e possamos auxiliar, ser instrumentos desse amor e auxiliar este planeta a ser melhor, a ser mais belo, a ser mais puro, a ser mais amoroso. Que o nosso lema possa ser esse: amar em primeiro lugar e instruir-nos em segundo lugar, como diz o lema da nossa querida doutrina espírita. E assim, nos despedindo, agradecidos a esse Pai maior e a esse mestre de amor e a Allan Kardec, possamos então dar por encerrados os nossos estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.